Boa tarde, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar os aspectos demográficos da população mundial. Então, o que nós precisamos lembrar aqui são aspectos demográficos. Primeiro que aspectos demográficos são aspectos da população de determinado local. E essa população são os indivíduos que habitam esse local, essa região, país ou o próprio mundo. E a população mundial, ela apresenta muitas características de diversidade e existe uma distribuição desigual na superfície terrestre. Como vocês podem observar no mapa da página 38, vocês vão ver a densidade da população em 2015. O que é densidade? Densidade é a quantidade de pessoas que está num lugar dividida pela área desse lugar. Então, observando o mapa, o que a gente pode destacar? Os lugares onde tem a maior densidade humana são os lugares onde estão em verde bem escuro. Então, quais são esses locais que têm a maior densidade de população, ou seja, que tem a maior concentração da população mundial? Principalmente na região do Extremo Oriente, né, na Ásia, aqui na China principalmente, na Índia, tem uma grande concentração da população, e na Ásia como um todo. Outras considerações de populações tem na Europa Central, né, aqui, na África, aqui, no oeste da África, né, e no leste da África. E na América as concentrações ficam no leste dos Estados Unidos, no México e no sudoeste do Brasil. São os lugares onde tem a maior concentração de população no mundo. Então, os lugares onde tem maior concentração são esses. E os lugares onde tem pouca população no mundo? Principalmente na região norte da Ásia, na Oceania, na região norte e sul do continente africano, alguns lugares do Oriente Médio, no norte da América e oeste da América do Norte, na região central da América do Sul, central e sul da América do Sul. E por que existem esses lugares onde não tem uma grande população? São várias causas. A principal delas tem pouca população em virtude de grandes desertos, como é o caso do norte da África, desertos quentes ou frios, como é o caso, por exemplo, do norte da Rússia, tá? Que é extremamente frio, né? Norte da Rússia, norte do Canadá também. Aqui na China, no oeste da China e na Oceania. Ou por causa de grandes florestas, como é o caso do Brasil, na região norte do Brasil, né? E central da América do Sul. Então, os motivos de terem poucas pessoas nesses lugares pode ser por regiões desérticas, né, regiões desérticas quentes ou frias, né, e também a grande quantidade de florestas tropicais, né, equatoriais. Então, a maior parte da população hoje vive nas cidades, né, a maior parte da população vive nas cidades, mas ainda há países que a maior parte da população é rural. Em alguns países, como por exemplo a Índia, né, a China, a maior parte da população ainda é rural. Esses lugares existem baixos índices econômicos e principalmente sociais. Então, os países que têm uma elevada taxa de urbanização, ou seja, tem grande população vivendo nas cidades, elas geralmente têm melhores índices econômicos. Esses aspectos demográficos, né, como densidade, crescimento vegetativo, a faixa etária da população, composição por sexo, eles são representados geralmente por mapas e gráficos. Então, essa parte do nosso conteúdo ela é extremamente importante para a leitura de gráficos, mapas e tabelas. Então, vocês vão ver que vão aparecer bastante nesse conteúdo. Então, durante o conteúdo, durante o que a gente vai estudar, principalmente nesse mês, né, a gente vai estudar bastante com mapas e gráficos, tabelas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a população, crescimento e distribuição. Para vocês terem uma ideia, no início do século XIX, a população do planeta ela tinha atingido o
1 bilhão de pessoas. Só foi atingir 1 bilhão de pessoas no início do século XIX. Então, com a melhoria desse padrão de vida, né, com as inovações na medicina, na saúde pública e urbanização, a população mundial aumentou muito. Em 1920 já tínhamos 2 bilhões de pessoas. Então, de 1 bilhão, aumentou 1 bilhão de pessoas em menos de um século. Então, a gente levou toda a existência do ser humano, praticamente, né, 12 mil anos, para a gente ter 1 bilhão de pessoas vivendo no planeta, e demorou apenas 100 anos para termos mais 1 bilhão de pessoas vivendo no planeta. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Se eu não me engano, já estamos quase em 8 bilhões. E em 2044, essa taxa de crescimento vai chegar a 9 bilhões, e aí sim que vai se estabilizar. Por que só em 2044? Porque ainda existem países que a taxa de crescimento da população é muito alta. O que é a taxa de crescimento? É a quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem, né? Então, se está nascendo mais gente do que morrendo, quer dizer que o crescimento está acontecendo, né? O crescimento é gigantesco. Aqui no livro de vocês, temos a tabela com os 10 principais países mais populosos em 2017. Porém, esses dados eles já estão defasados. Então, continuando a explicação, pessoal, vamos passar para essa tabela aqui. Nesse site mostra a evolução da população em 2020. Então, como nós podemos observar, a China ainda é o país com a maior população no mundo, 1,4 bilhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a China, 1 a cada 7 pessoas do planeta moram na China. Então, é muita gente. 1,4 bilhões de pessoas. Então, 1 bilhão e 440 milhões de habitantes tem a China. A Índia, não muito longe, está com 1 bilhão e 390 milhões de pessoas. Juntando a China e a Índia, ela concentra mais de 37% da população mundial. Ou seja, quase 1 em cada 3 pessoas moram ou na China ou na Índia. É muita gente, né? É muita gente. Depois, os Estados Unidos vem com 330 milhões. Olha a diferença entre esses dois países para os Estados Unidos. 330 milhões nos Estados Unidos não chega nem perto da população chinesa e indiana. O que explica a população chinesa e indiana ser tão grandes? A China tem uma população extremamente grande porque uma época da história dela incentivava muito os nascimentos, assim como a Índia hoje. Para vocês terem uma ideia, em 2027 a Índia provavelmente vai ultrapassar a China e a Índia vai se tornar o país com a maior população do planeta. Depois dos Estados Unidos vem a Indonésia em quarto lugar com 270 milhões de habitantes, e aqui está a diferença. O Paquistão ele ultrapassou o Brasil na quantidade de população mundial. Até alguns anos atrás, até 2019, nós estudamos que o Brasil ele era o quinto maior país em população no mundo. Hoje não é mais, agora é o Paquistão. O Brasil está em sexto. E provavelmente vai ser ultrapassado, não vai demorar muito, pela Nigéria, que tem 200 milhões de habitantes. Então, o Paquistão hoje é a quinta maior população do planeta e o Brasil é a sexta. Depois vem Bangladesh, que é um país que fica bem ali coladinho na Índia, a Rússia e o México. Lembrando que isso aqui está escrito em espanhol, se eu não me engano. Então, esses são os 10 países mais populosos do mundo. Então, o Paquistão ultrapassou o Brasil já na maior população do planeta. Então, aqui a gente pode ver os países com maior população e nesse mapa, cada círculo equivale à quantidade de população em milhões. Os maiores ali são os países, né, a China e a Índia, aqui China e a Índia, e aí o restante da população, aqui Indonésia, Estados Unidos, Rússia, Brasil aqui. Então, Bangladesh fica aqui, ó, Bangladesh. Então, são os países com maior população no planeta.
No continente americano, Estados Unidos e Brasil são os países mais populosos. Na Europa é a Alemanha, né? A Rússia é a Alemanha. E na África, a Nigéria é o país com maior população. Certo? Vamos passar para frente, então. Agora vamos entender um pouquinho sobre a concentração da população nas cidades. Então, como eu já falei para vocês, a população cresceu muito, né, no último século, principalmente. No século XX cresceu muito, muito mesmo. Uma das explicações desse crescimento foi porque a maior parte da população ela se tornou urbana. E aí houve um crescimento da população, né, nas cidades. A população ela sai do campo e vai para as cidades, num movimento chamado êxodo rural. Esse movimento de êxodo rural aconteceu porque no campo a quantidade de trabalho que existia ela começou a diminuir. Então a mão de obra liberou essa mão de obra que existia no campo para a cidade. Como que diminuiu essa quantidade de empregos? Principalmente porque começou a mecanizar, aplicar tecnologia na agricultura. Então, o que antes era feito por 10 pessoas para você colher uma plantação, 10, 20 pessoas, hoje uma máquina apenas faz isso. E precisa só de uma pessoa operar a máquina. Então, essas pessoas que estavam trabalhando no campo, elas vão ter que mudar para a cidade. E aí isso cresceu a quantidade de pessoas nas cidades. E também com o crescimento econômico, também a indústria, atraindo pessoas para a cidade para trabalhar nas indústrias. Então, isso aconteceu principalmente na década de 70, né? E já no fim da década de 2000, né, 2010, a população urbana já ultrapassou a população rural no nosso planeta. Bom, ao mesmo tempo que isso aconteceu, né, as cidades cresceram muito rapidamente e não conseguiram absorver toda essa mão de obra que veio do campo. E aí começou a aumentar a desigualdade social nas áreas urbanas, principalmente nos países mais pobres, os países em desenvolvimento. Então vocês podem ver que em alguns lugares da nossa cidade, principalmente, existem áreas mais pobres do que outras, né? Então isso gerou desigualdades sociais dentro da própria cidade. Então ali nós temos dois mapas que mostram a quantidade de população urbana e as maiores aglomerações, ou seja, as maiores cidades do nosso planeta em 1970 e 2014. Então, quanto mais em verde escuro, maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades. O país tem maior quantidade de pessoas vivendo na cidade, de 80% até 100% da população vivendo nas cidades. Já os círculos, né, em vermelho escuro, são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Então, são as maiores cidades do planeta, né? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Se vocês compararem, né, em 1970, só existia uma cidade com 10 milhões de habitantes, lá em cima, Nova York, né, nos Estados Unidos. Aqui, Nova York, nos Estados Unidos. Já no mapa embaixo, 2014, apenas 44 anos depois, nós temos várias cidades com 10 milhões de habitantes. Nova York, né, São Francisco, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro considerando a área metropolitana, Buenos Aires. Então tem várias cidades aqui da Europa, Londres, Paris, Moscou, algumas cidades da África, como Nairobi, né? Se não me engano aqui é na República Democrática do Congo, Cairo, no Egito. Então, várias cidades têm mais de 10 milhões de habitantes. E na Ásia, o que mais temos nas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Olha a quantidade de cidades. Nova Delhi, principalmente a capital, Tóquio, Yokohama, tem bastante. Osaka, aliás. Xangai, Pequim, na China. Manila, nas Filipinas. Então, tem várias cidades com mais de 10 milhões de habitantes hoje. Observando também os países que têm a maior quantidade de população na área urbana. Em 1970 nós tínhamos poucos países, como só a Suécia, a Austrália e a Nova Zelândia, com maior população, mais de 80% da população urbana. E hoje nós temos muito mais países, né? Alguns países da América Latina, como os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Chile,
Uruguai e Argentina, alguns países da África, né, Saara Ocidental, a Arábia Saudita no Oriente Médio. Só na Ásia mesmo que não temos grandes países com mais de 80% da população. Se eu não me engano, Japão sim, mas ele tem tantas cidades grandes que não aparece aqui no mapa, né? Na Europa também temos outros países com mais de 80% da população vivendo nas cidades. E aí a gente pode ver também países que são extremamente rurais ainda. A maior parte dos países da África são rurais, né? Da população rural. Menos de 50% da população, menos de 60% da população urbana, assim como os países do extremo oriente, né? Nós temos menor quantidade de população. Sobre as maiores cidades com maior população, então os países que têm, as cidades mais populosas do planeta, nós temos aqui as 10 maiores. Tóquio, no Japão, com 37 milhões de pessoas. 37 milhões de pessoas é mais ou menos o tamanho da população de São Paulo. São Paulo, se não me engano, tem 44, 45 milhões de habitantes, né? Bem próximo. Delhi, na Índia, tem 30 milhões de habitantes. Aqui eu falo do São Paulo estado, tá? Não capital. Delhi, na Índia, 30 milhões. Xangai, na China, com 27 milhões. São Paulo é a quarta maior cidade do planeta, com 22 milhões de habitantes, né? População muito grande. Cidade do México, 21 milhões. Dhaka, em Bangladesh, com 21 milhões também, assim como Cairo, no Egito. Pequim, olha, 2 cidades já da China, né? Xangai e Pequim, com bastante habitantes. E a segunda cidade da Índia também, Mumbai, na Índia. E Osaka, no Japão, com 19 milhões de habitantes. Então, Japão, Índia e China têm 2 cidades entre as 10 maiores populações do planeta. Voltando lá para o nosso livro, uma última coisa que a gente tem que lembrar são as sociedades urbanas industriais e a produção agropecuária. Embora a gente tenha essa população urbana no mundo, né, a população rural ela é muito impressionante. A gente tem que prestar bastante atenção nessa população rural também, porque todos os recursos que são produzidos no campo vão para as cidades, né? São imprescindíveis para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento abastecimento das atividades industriais também. Então, hoje na modernidade, o campo ele é extremamente indispensável para as cidades. Então, mesmo com a mecanização, né, da área rural, a gente precisa muito das cidades. E o campo também precisa da cidade no quesito de transformação de produtos, do uso de agrotóxicos, produtos químicos, né? Então, esse modelo ele é necessário. Só que isso contribui também para a desigualdade de acesso ao alimento, né? A concentração da população em grandes centros urbanos, ele tem uma má distribuição de renda. Então, esses recursos que são produzidos pela área rural, eles são distribuídos de forma errada, né? Na verdade, não é uma forma concentrada para as populações. Então, é um modelo bem sustentável do ponto de vista ambiental, né? Esse modelo. Então, as cidades não conseguem garantir a segurança alimentar para essas pessoas que vivem ali. Então, como que a gente consegue garantir essa segurança alimentar? Ou seja, se a gente tem uma desigualdade social e os produtos não estão sendo produzidos para toda a população mundial, há uma defasagem da quantidade de produção, como a gente pode resolver esse problema? Com iniciativas de agricultura familiar, gestão urbana, social e ambiental das cidades. Né? Esse é um movimento que vem ganhando força, principalmente na agricultura urbana. Então, vocês podem ver que existem lugares que têm plantações, né, no meio da cidade, como, por exemplo, aqui nessa imagem, São José dos Campos. Né? Foi criado um parque natural, considerado uma área de proteção ambiental, com produção de hortaliças, de agricultura familiar, né, dentro da área urbana. Aqui em Campo Grande também tem vários lugares que a gente vê isso. A cidade está crescendo, mas ainda existem lugares dentro da cidade que tem essa produção para a alimentação da própria população urbana.
Então, são áreas rurais dentro das cidades. Então, isso é um fator bem importante para a gente entender esse aumento da população urbana e esse vínculo entre a população urbana e rural. Certo? Por hoje é só, então. Até a próxima aula.